Este é mais um vídeo tutorial sobre o SEI. Nele aprenderemos a utilizar a funcionalidade de bloco de assinatura. Lembramos que nos vídeos tutoriais sobre edição de documento e assinatura de documento, aprendemos que documento ainda não assinado é considerado minuto, sendo de visualização exclusiva pela unidade considerada elaboradora do documento, ou seja, a unidade que de fato inclui o documento no processo. É por meio de bloco de assinatura que a unidade elaboradora inclui diversos documentos, podendo ser inclusive de diversos processos, em bloco para disponibilizar para outras unidades. Nestas outras unidades é possível tanto assinar o documento em lote, diversos documentos de uma vez, não assinar algum documento, fazer algum comentário sobre necessidades de revisão e devolver o bloco para a unidade geradora do bloco poder prosseguir com o processo, algum próximo passo que seja necessário no processo. Agora vamos ensinar a como criar bloco e como trabalhar a cada processo na preparação do bloco, incluindo os documentos no bloco antes de disponibilizar para qualquer unidade. Nesta unidade temos alguns processos que constam minutas a serem incluídas em bloco de assinatura. Veremos primeiro esse processo. Pois bem, nele temos 2 minutas de documento que são para assinatura exclusiva no âmbito da gerência. No caso, essa é a unidade abaixo da gerência. Então, vamos disponibilizar esses documentos em bloco de assinatura para a COQL. Clicando no documento, na minuta, tem-se o botão Incluir em bloco de assinatura. Com este botão clicado, aparece a tela de inclusão dos documentos desse processo em bloco de assinatura. Nesse caso, a gente já tem um bloco de assinatura aberto que comporta a necessidade de inclusão destes documentos. No caso, sempre fazer blocos de assinatura por temática, essas temáticas e por dia, para que seja possível ser tratado como filas, seja fila da área geradora do bloco, como também uma fila para a unidade destinatária do bloco, geralmente autoridades que assinam diversos documentos, e na medida que os blocos de assinatura forem sendo tratados, serão ou retornados ou concluídos na unidade geradora. Nesse caso, este bloco que já é existente atende à nossa necessidade, tica nos demais documentos, nesse caso são 2, e clicar no botão Incluir. Após a inclusão, o sistema confirma aqui nessa coluna que esses 2 documentos foram incluídos no bloco 1644. Vejamos agora a inclusão de outros documentos em bloco de assinatura, ainda no âmbito da COQL. Nesse caso, são 3 minutos. Cliquemos em pelo menos um documento do processo para exibir o botão Incluir em bloco de assinatura. É sempre os documentos que são incluídos em bloco de assinatura, nunca o processo. Nesse caso, serão as 3 minutas, porém, criaremos um novo bloco de assinatura, pois esse bloco não atende à necessidade, visto que ele é só destinado ao âmbito da COQL. Enquanto a gente vamos fazer agora um bloco para 2 unidades ao mesmo tempo. No caso, a COQL e SCO, que é a superintendência. Digitamos aqui se destina o bloco e aqui embaixo indicamos as unidades para as quais esse bloco vai ser destinado. No caso, a COQL, selecionamos, e a SCO, que é a superintendência, também deve selecionar aqui nessa caixa para que o bloco seja destinado para essas 2 unidades. Salvamos o bloco e um novo bloco foi criado. Nesse momento ele já está selecionado no combo e aí sim tica nos documentos, todos os documentos aqui, no caso essas 3 minutos para incluir neste bloco. De novo, ele confirma na coluna blocos
que estes documentos foram incluídos neste bloco. Vejamos outro processo que também tem documentos a serem incluídos em bloco. Nesse caso é uma minuta de outra unidade, ainda não foi assinado, não consegue ser visualizado. Clicamos no primeiro documento de minuta e, em razão deles serem documentos para a mesma situação, para o mesmo contexto, já tem um bloco já criado, que é o 1647. Então não precisa criar um novo bloco, selecionamos a segunda minuta e basta incluir. Vejamos agora no menu bloco de assinatura que os dois blocos já estão montados. Nesta tela, o usuário desta unidade pode visualizar todos os blocos abertos pela unidade, ainda não disponibilizados, os já disponibilizados, inclusive os retornados. Vamos ver esses estados um a um na medida que fizermos aqui todo o nosso exercício. Nesse caso, tem um bloco 1644 e 1647. 1644 não é só da CLQL e temos aqui os botões de ação. Poderia ser assinado esses documentos antes mesmo de disponibilizar o bloco, ainda não âmbito dessa unidade. Visualizar a lista de documentos do bloco, constante do bloco. Disponibilizar já imediatamente o bloco. Ou alterar ainda alguma informação do bloco. Nesse caso, é a mesma tela que preenchemos lá a criação do bloco. Então, o texto sobre a temática do bloco e para qual unidade ele vai ser disponibilizado. A mesma coisa aqui, podemos ver os documentos, a lista de documentos constante desse bloco e está aqui cada um dos documentos do bloco, que no caso de dois processos distintos. Nesse momento, pode ser necessário que o usuário na unidade geradora do bloco, dono das minutas dos documentos, possa pôr alguma anotação, dando algum recado para os destinatários do bloco, sempre indicando quem fez esta anotação. Fazer outra anotação, caso seja necessário. Pois bem, então revisado o bloco, a lista de documentos do bloco, confirmado tudo, clica no botão fechar. Quando clica no botão fechar, é interessante que o bloco fica com fundo amarelo. Imagine que essa lista esteja gigante com muitos blocos de assinatura, então clicando no botão fechar, saindo da lista de documentos, ele marca com fundo amarelo o bloco que acabou de ser alterado, revisado, para que o usuário faça o próximo passo sobre esse bloco. Nesse caso, vamos já disponibilizar o bloco aqui, no caso para CLQL e SCO, e esse é só apenas para a CLQL. Vamos disponibilizar os dois blocos. Vejamos que o primeiro bloco que já foi disponibilizado, ele consta o estado disponibilizado. Significa que o bloco já está disponível lá para outra unidade, no caso para essas duas unidades. Disponibilizar o 1644. Pronto, os dois blocos estão disponibilizados, gerados na CLQL1, um bloco para duas unidades, CLQL e SCO, e o outro somente para CLQL. Vejamos agora, com outro navegador utilizando outro login, como os blocos da CLQL1 ficaram disponibilizados para a CLQL. Já na unidade CLQL, a autoridade que tem que processar os blocos de assinatura, ou seja, que deve assinar certos documentos, não precisa procurar os processos aqui para assinar. Até porque o processo em si não precisa estar nesta unidade. Ele não precisa ser enviado para esta unidade. Basta que as unidades elaboradoras de documentos disponibilizem os documentos dos diversos processos para a CLQL. Então, nem precisa procurar aqui os documentos, porque o processo não necessariamente tem que estar aqui, bastando acessar o menu bloco de assinatura. Nesta tela, tão quanto a da CLQL1 que apresentamos, temos os diversos blocos. Temos os blocos da própria CLQL, mas temos os blocos da CLQL1, que já chegou aqui,
que está no estado disponibilizado. Então, o primeiro passo da autoridade é entrar em cada bloco para fazer o processamento do objeto do que está incluído no bloco. Sempre clica no botão de ação para listar os documentos do bloco, que é esse botão aqui. E temos a lista de documentos, nesse caso são 13 documentos que estão nesse bloco, de diversos processos. O servidor que deve assinar o bloco, ele pode fazer várias ações nessa tela. Uma é clicar diretamente aqui no protocolo do documento, na coluna documento, clicar em cada um e ler rapidamente do que se trata e de outro. E, se estando confortável, pode assinar diretamente todos os documentos do bloco, ou mesmo escolher para não assinar um ou não assinar outro. A outra opção também é clicar diretamente no processo. Na medida que se clica diretamente no processo, a autoridade pode ler igualmente o documento, assinar aqui diretamente, ou mesmo antes de assinar, editar. Estando já disponibilizado no bloco de assinatura incluído e já disponibilizado para a autoridade, somente a unidade para a qual foi disponibilizado pode, inclusive, editar o documento. Editamos qualquer coisa aqui, somente para exemplificar a alteração. E pode voltar, ou assinar aqui diretamente, um a um, ou editar outro documento, ou fechar essa aba e volta para a lista de documentos deste bloco de assinatura. Pois bem, neste momento, a autoridade pode selecionar os documentos, após revisar, ou lendo rapidamente aqui diretamente, ou direto no processo, editando ou não, ou assinando alguns diretamente, mas pode aqui ticar em todos os documentos que deseja assinar. Nesse caso, vamos supor que este documento e mais este documento não vai ser assinado diretamente, porque ainda ele vai ser devolvido sem assinar para fins de qualquer ajuste adicional. A autoridade que ticou para assinar somente esses documentos pode clicar aqui no botão assinar para fins de assinatura em lote. Confirma sempre o cargo função e aqui, sendo documentos de assinatura apenas com login e senha, pode aqui confirmar a senha para a assinatura. Pois bem, todos os documentos foram assinados de uma única vez em lote, sendo que os dois documentos que não foram selecionados para assinatura em lote, a autoridade pode fazer algum comentário, sempre marcando quem é o dono dessa anotação. Aqui é a mesma coisa, clica no botão anotações e menciona o porquê não assinou o documento. Clica-se no botão fechar, visto que esse bloco foi completamente já processado. Botão fechar, e ele marca de fundo amarelo o bloco que acabou de ser processado. Nesse momento, é importantíssimo que a autoridade clique no botão retornar ao bloco. O botão retornar bloco é uma forma de devolver o bloco para a unidade geradora, no caso a COQL1, e nesse momento a COQL1 vai receber o bloco, vai estar marcado para o estado retornado, sinalizando para a COQL1 para fazer o próximo passo do processo. Para exemplificar, vamos alternar novamente de navegador para visualizar na COQL1 como ficou. Já na COQL1, entramos no menu blocos de assinatura e aqui observamos que o bloco 1644 já retornou da COQL. Assim, os usuários da COQL1 podem entrar no bloco e aqui visualizar todas as assinaturas que ocorreram e também as anotações. Nesse caso, duas anotações, desse documento, o porquê
que não foi assinado, e aqui também. Nesse caso, os usuários da COQL1 devem entrar em cada processo e fazer o próximo passo do processo, seja encaminhar para alguma área interna, seja solicitar a expedição desses ofícios, e aí sucessivamente em cada um desses processos. Nesse caso, desses dois documentos que têm anotação para revisão, também deve-se entrar no processo para sanear e ajustar qualquer coisa. Entretanto, após resolver os problemas afetos a esse documento, do motivo do porquê ele não foi assinado, e esse daqui também, deve-se retirar esses dois documentos desse bloco, clicando no botão retirar documento do bloco. Ok. E o outro também. Supondo que já saneamos o que tenha que sanear nesse processo. O motivo de retirar aqueles dois documentos deste bloco é saneando, supondo que saneamos aqueles documentos, eles porventura vão ser incluídos em outro bloco, para que não misture documentos já assinados com documentos ainda pendentes de assinar. Geralmente que vão ser incluídos em blocos sobre a mesma temática, porém em outro dia, em conjunto com outros documentos de outros processos. Mas principalmente para não misturar, não reaproveitar o mesmo bloco que tem já diversos documentos já assinados. Nesse caso, supondo que já foi processado essa fila, em toda essa fila de processos e sobre cada documento já assinado, clica-se em fechar e, retornando para a tela anterior que lista todos os blocos da unidade, lembrar que sempre o bloco que acabou de sofrer ação é o com fundo amarelo, onde se clicou com o botão fechar, e nesse caso deve-se concluir o bloco para limpar toda a fila de blocos de assinatura da unidade. Ok. Assim, percebe-se que o menu blocos de assinatura deve ser encarado como listas de blocos em que cada bloco ocupa vários processos e vários documentos em que deve ser tratado, tanto pela unidade destinatária do bloco, à medida que tratou aquele bloco retornando, como na unidade geradora, em que, resolvendo todas as pendências dos documentos ou os próximos passos de cada processo, deve concluir o bloco, tendo pendências de algum documento ou outro entre vários a ser assinado, retira aquele documento daquele bloco, saneia o que tem que sanear, porém reinsere aqueles documentos pendentes no próximo bloco sobre a mesma temática, para que não misture blocos com documentos assinados e documentos não assinados. Agora, vamos voltar para a COQL, que é uma unidade acima dessa, intermediária, para processar o segundo bloco, que é o do 1647, esse bloco aqui que foi disponibilizado para duas unidades. Voltamos à mesma tela anterior, em outro navegador, outro login, e está aqui o bloco 1647. Esse bloco pode entrar também a mesma ação clicando diretamente aqui no número, ou aqui no botão de ação que já conhecemos, para listar os documentos do bloco. Também, uma outra opção que a autoridade tem é assinar todos os documentos que estão no bloco, por meio desse botão assinar documento. Entretanto, à medida que clica nesse botão, ele vai assinar todos os documentos do bloco, não importando se o usuário entrou ou não no bloco, ou quantos documentos esteja dentro do bloco. Pode ser 1.000, 2.000 ou apenas um documento, ele vai assinar tudo ali dentro de uma vez só. Então vamos entrar no bloco e aqui está os documentos deste bloco. Observamos que essa unidade é uma unidade intermediária acima da COQL, porém abaixo da SCO, e que esse bloco tem vários documentos. Porventura, esse bloco foi disponibilizado também para essa unidade em razão da necessidade de revisão. Não necessariamente porque vai ter que assinar esses documentos, ou mesmo no caso aqui de Infor,
que é um documento que comporta múltiplas assinaturas, mesmo que ele tenha que assinar depois, primeiro a SCO deve revisar o documento ou até mesmo assinar primeiro, para depois a COQL assinar e depois sim o elaborador da COQL1 assinar, no caso de informe. E no caso ofício, portaria, deve ser de assinatura somente, nesse caso, na SCO, pelo contexto aqui do nosso exemplo. Então, na COQL, o usuário, vamos supor que o usuário já fez as revisões que devia, ou já leu cada um dos documentos e fez as suas revisões. Vamos usar o recurso de anotações, que serve exatamente para fazer anotações, recados informais. Então, não se preocupe, esses textos não ficam registrados nos documentos nem nos processos, serve exatamente para isso, para fazer anotações informais e temporárias sobre cada documento constante do bloco. Então, aqui, já viu o recado, supomos que o usuário, como vocês já aprenderam, entrou no processo aqui e fez as edições ou as revisões sobre o documento, mesmo estando tudo ok, voltou para o bloco e agora vai fazer suas devidas anotações, podendo copiar e colar o texto para inserir a mesma anotação nos demais documentos. Anotação no segundo documento, cola. Pois bem, feitas todas as anotações aqui, né, de que foi revisado nessa unidade que é intermediária, porventura, em razão de convenções que já existem, né, entre as autoridades, entre as unidades, basta então fechar este bloco e não fazer mais nada, em razão de que, ainda após o processamento na SCO, alguns documentos vão ser assinados também pela COQL. É importante, frisa-se novamente, que a assinatura, depois da primeira assinatura, as outras unidades não conseguem mais alterar. Então, se tem documentos de múltiplas assinaturas, tem que ter absoluta certeza que já é o momento de assinar o documento, já depois de todas as revisões, principalmente da maior autoridade responsável. Deixa aqui o bloco da COQL1, que ele também está disponibilizado para a SCO. E agora vamos para a SCO, para processar esse bloco 1647. Em outro navegador, com o login de um usuário na SCO. Já estamos aqui na SCO. Basta clicar no menu Blocos de Assinatura. No âmbito da SCO existem vários outros blocos de outras áreas, nesse caso da COG e da COM1, mas o nosso bloco do exercício é esse bloco 1647 da COQL1. Entrando no bloco, temos aqui todos os documentos e os recados, as anotações, né, da COQL, e pode-se, supondo já lido cada documento, clicando, podendo fazer uma leitura rápida, conforme já explicamos. Supondo já está tudo ok, pode assinar todos os documentos de uma única vez. O sistema abre a tela tradicional da assinatura. Vamos assinar com login e senha, visto que esses documentos neste bloco não exigem assinatura por certificado digital. Está aqui todos os documentos assinados de uma única vez. Clique em fechar. O bloco que acabou de fechar fica de fundo amarelo e, lembrando, sempre muito importante retornar o bloco. Neste momento, o bloco já retornado e já assinado na unidade superior, na COQL, é possível agora acessar o bloco novamente
ele não ficará exibido como retornado, ele só fica exibido como retornado para a COQL1, mas em razão dele ter duas unidades para a qual ele foi disponibilizado, ele ainda não está como retornado na COQL1, pois ele só fica no estado retornado quando as duas unidades, todas as unidades para a qual o bloco foi disponibilizado, tenha retornado o bloco. Também tem a opção de cancelar a disponibilidade do bloco, caso alguma unidade já tenha feito o que tinha que fazer e tenha esquecido de retornar o bloco. Mas voltamos para a COQL, que tem ainda alguma ação para ser feita, intermediária. Então, visualizando aqui o bloco, entrando nele, observa-se que o superintendente já assinou todos os documentos. Nesse caso, no âmbito da COQL, só vai ter assinatura do informe, que é um documento que exige múltiplas assinaturas. Então, logo após a assinatura do superintendente, já ultrapassada toda a fase de minuta, no caso do informe, na COQL, vai também ser assinado. Então, está aqui o informe que foi assinado pelo superintendente e pelo gerente, o segundo informe também pelo superintendente e pelo gerente. Nesse caso, a COQL clica em fechar e também retorna o bloco. Agora, na COQL1, que é a geradora do bloco 1647, o bloco vai estar com o estado retornado, com a tela atualizada. Em razão de que as duas unidades já retornou o bloco, o estado do bloco agora é retornado. E os usuários, entrando no bloco, podem visualizar todas as assinaturas ocorridas, as observações, e nesse caso, o informe comporta múltiplas assinaturas, inclusive na unidade elaboradora, também deve-se assinar este documento. Evidentemente, suponhamos que antes o usuário entrou em cada processo, revisou os documentos e, porventura, até as alterações ocorridas neles no âmbito das outras unidades antes de receber a primeira assinatura. Mas iremos assinar aqui diretamente, nesse caso como coordenador do processo. E aqui temos todo o bloco já processado, os documentos com uma assinatura só e documentos que comportam mais de uma assinatura, nesse caso 3 assinaturas, o superintendente, o gerente e o coordenador de processo da unidade elaboradora do documento. Também é necessário, tão quanto a gente já explicou anteriormente, entrar em cada processo e fazer o próximo passo afeta ao processo, seja solicitar a expedição do ofício, enviar o processo em razão do informe para outra unidade, ou mesmo publicar esta portaria. Vamos exemplificar aqui com a publicação desta portaria. Clicando no processo, ele abriu em outra aba o processo, já sobre o documento pertinente, no caso a portaria, e a unidade tem que fazer sua publicação. É aberta a tela de publicação, suponhamos que esta é uma portaria de publicação apenas do boletim de serviço, então não preciso esperar a publicação no Diário Oficial da União e que a data esteja certa, só vá. Se a publicação fosse para o mesmo dia, a publicação seria imediata, mas como foi um agendamento, será realizado no dia agendado. Mas o próximo passo sobre o processo, a unidade elaboradora já fez e pode fechar essa abinha deste processo. E assim sucessivamente. Voltando para a tela anterior, basta concluir o bloco de assinatura. E toda a fila de blocos de assinatura desta unidade foi tratada. É possível ainda pesquisar sobre blocos de assinatura usando esses dois campos, ou mesmo clicando em pesquisar, sem preencher nada, é visualizado todos os blocos de assinatura já tratados por esta unidade. Está aqui todos os blocos tratados por esta unidade, não importa se gerados ou
mesmo recebidos, e nesse caso foram 2 blocos gerados, está o estado concluído. E aqui ao final temos os botões de ação, em que temos um novo botão chamado reabrir bloco, porventura para reaproveitar esse bloco em outro contexto. Porém, não é a melhor prática. A gente aconselha realmente criar vários blocos, um para cada temática, um para cada dia, e concluindo os blocos, e assim trabalhando em fila e deixando os registros de cada bloco ali guardado. Outra prática também muito comum é, dependendo do contexto da unidade, em que a autoridade da própria unidade tem que assinar muita coisa, é pertinente também usar blocos de assinatura. Utilizaremos a CLQL para exemplificar esta prática. Aqui na CLQL já tem alguns blocos criados como interno, em que a autoridade, no âmbito da tela principal do controle de processos, não precisa caçar dentro dos diversos processos quais documentos estão para ele assinar. Ele só vai assinar documentos que estejam no bloco, fazendo paralelismo como se fosse o escaninho dele de assinatura de documentos. Naqueles blocos já tem alguns documentos já disponibilizados, vamos incluir mais um, no caso 2. Clicar em incluir bloco e vamos escolher esse bloco com despachos ordinatórios e memorando do dia 15. Os 2 documentos, incluir. Confirmado que os 2 documentos estão incluídos nesse bloco, 1646, podemos clicar direto aqui no número do bloco que iremos para a mesma tela do menu bloco de assinatura. Observa-se que na criação do bloco, chamado de interno, a gente destacou que é o bloco interno, para que não se confunda com outros tipos de blocos de outras unidades, para a autoridade ter clareza que são blocos de documentos 100% internos dessa unidade, ou seja, elaborados por esta mesma unidade e incluídos em bloco de assinatura para facilitar, né, a localização dos blocos que esteja no momento adequado para a assinatura, em vez da autoridade ter que caçar navegando pelos processos. Nesse caso, blocos internos não precisam de unidade para sua disponibilização. Então, para caracterizar um bloco interno nessa prática, que é comum, basta não pôr nenhuma unidade para disponibilização, destacando que é interno, e o resto segue a mesma prática de qualquer outro tipo de bloco. Usar a temática e o dia deste bloco. Voltando para a tela anterior, a autoridade pode igualmente entrar no bloco e assinar todos os documentos. E no outro bloco ele pode olhar os documentos, mas apenas para exemplificar, a tela anterior poderia já diretamente também assinar todos os documentos dentro desse bloco. Que os documentos dentro do bloco estarão assinados.